E na nossa entrevista de hoje, nós estamos com o especialista em gestão de serviços, Roberto Medeiros, vai falar a respeito até do nosso destaque de hoje, que os ouvintes já começaram a participar aqui, trazendo as suas opiniões sobre liderança. Roberto, tudo bom? Seja bem-vindo ao programa. Oi, bom dia, Renata. Tudo bom e você? Tudo ótimo também. Obrigada aqui pela disposição em conversar sobre esse assunto que faz parte aí do nosso dia a dia, né? A gente falava aí sobre bons líderes, aqueles líderes que, na verdade, causam até um problema para você, até na questão do ânimo, né? De ir para o serviço. Então, é algo que merece toda a nossa atenção. Para começar, o que seria uma liderança? O que engloba essa palavra? Então, na verdade, Renata, se você procurar na internet, se você for procurar nas literaturas, você vai ver um vasto material falando do que é liderança, né? Você vai ver gente falando que liderança é ser um chefe, ser rígido, né? Ser uma pessoa autoritária. Vai ter gente falando, não, é aquela pessoa mais serena, mais tranquila, né? Então, assim, na verdade, não tem uma receita, né? Não tem uma receita de bolo para falar, não, liderança é isso. Na verdade, se você for olhar de uma forma geral, liderança é você ser espelho para alguém, né? Você ser um exemplo, né? Você conseguir dar um caminho para uma pessoa, você dar um motivo, né, para aquela pessoa acreditar e seguir aquele caminho, né? De uma forma geral é você liderar para que aquela pessoa faça alguma coisa da melhor forma possível e que ela acredite naquilo, né? Olha, essa definição simples, mas muito verdadeira, que ser líder, né? Ser líder é ser como se fosse um espelho para os outros, é motivar, né? Às vezes até com o seu próprio comportamento, nem tanto com as regras, mas em si, do jeito que você trabalha, por exemplo, deixando aí um caminho para ser trilhado. Gostei muito dessa definição. E olha, a gente tem, né, Roberto, uma mudança aí de tempos atrás do que seria um bom líder. Hoje em dia as pessoas já definem um bom líder de outro jeito. Como que você vê essa mudança? Ela vem a somar, os ambientes ficaram mais harmoniosos para se trabalhar? Então, na verdade eu acho que isso é bem claro mesmo, muito bem falado, porque se você for ver no início de 1900, né, se você for ver no século passado, você tinha aquele líder que é o chefe, né, aquele que manda, você faça o que eu mando, não faça o que eu faço, né, aquela pessoa que, olha, você tem que falar o que eu faço, você tem que fazer o que eu faço, e não o que eu segui como exemplo. Sim. Então era uma pessoa muito mais autoritária, você mandava e ela fazia, não tem aquela de explicar o porquê, não, você dar o contexto, não, era uma coisa muito mais top-down, né, que a gente chama, né, veio de cima, Sim. né, eu tenho que acatar. Então isso até que funcionava, né, para uma determinada época, onde as pessoas não estavam muito antenadas em termos de crescimento, em termos de desenvolvimento profissional, né? Aquela ideia antigamente de você estar no emprego e não tem problema de você fazer aquela mesma coisa durante 20, 30 anos. Hoje já mudou isso, né? Hoje é aquela pessoa que é o que a gente fala de geração X, geração Y, que é a maioria do que você tem hoje no mercado de trabalho, já não consegue fazer a mesma coisa um ano sequer, né? Se ela está no mesmo cargo ou fazendo a mesma coisa durante um ano, 2 anos, ela já se desmotiva, ela já procura outras coisas, ela já olha para o mercado. Então, os líderes, né, as pessoas que estão, na verdade, hierarquicamente superior, tiveram que se moldar isso, senão não íamos ter mais equipes, né? A rotatividade ia acabar aumentando demais. Então, por isso que os líderes hoje, né, os bons chefes, vamos dizer assim, né, eles tiveram que ir atrás de outras metodologias para trazer essa pessoa, para fazer com que essas pessoas fiquem felizes no trabalho, né? Elas passam, às vezes, mais tempo no trabalho do que em casa, né? Então, os líderes tiveram que criar ferramentas para que o local de trabalho seja um local, um ambiente feliz, né? Um clima gostoso, um clima harmonioso, para que a pessoa praticamente não sinta que está trabalhando, né? Que ela acorde, parece uma coisa boba de falar, mas aquela acorde segunda-feira de manhã e fala, legal, vou trabalhar aquilo, né? Então, isso realmente é a felicidade, né? Então, sem dúvida, os líderes tiveram que se moldar, porque o mundo, né? A sociedade mudou completamente, né? Mudou totalmente.
Muito legal, viu, o que você falou pra gente, Roberto, a respeito dessa mudança toda que a gente tem na sociedade. Isso reflete no nosso ambiente de serviço, essa agilidade, essa instantaneidade que a gente tem até num mundo permeado aí de tecnologia. A gente vê que isso também está na questão das nossas empresas, do serviço, do nosso dia a dia, né? E a gente falava aí dessa comparação do antes, né, e do agora, e a gente tinha aí também que um bom líder era aquele que fazia tudo, né? E que, por exemplo, se a empresa um dia o demitissem, todo mundo sentiria a falta dele, né? Ficaria aquele buraco. Hoje em dia já se tem uma visão diferente, né? Que um bom líder é aquele que, por exemplo, se ele vai embora, as coisas continuam funcionando porque ele deixou de um jeito tão propício para isso que justamente as coisas continuam funcionando. E você acredita, Roberto, que como estão os líderes atualmente? As pessoas realmente têm se comportado assim ou não? Ou ainda há aqueles que querem deixar tudo debaixo do seu comando? Ainda há, viu, Renata? Sem dúvida nenhuma. É uma tendência, tá? É uma tendência. A gente está no mercado, você também sabe bem disso. Você vai ver de tudo, né? Você vai ver tanto pessoas que são bastante inseguras, né? Então isso é uma base de insegurança, né? Poxa, eu não sei se eu vou passar o conhecimento, se eu vou passar para minha equipe, será que aquela pessoa da minha equipe daqui a pouco vai passar por mim, vai pegar meu lugar, né? Enfim, mas é bobeira, né? Porque quando você é líder, todos os seus resultados não são mais medidos por você, e sim pelo resultado da sua equipe. Né? Então, se você vira líder, ou se você tem um cargo agora de liderança, os seus resultados, na verdade, individuais, são os resultados da sua equipe. Então, você começa a ser cobrado de uma forma diferente. Né? O seu papel agora não é mais somente entregar, é fazer com que os outros entreguem. Né? Então, o que eu acredito muito e já vi funcionando muito bem, é que um líder não é aquele que manda, que é aquele que simplesmente delega, é realmente aquele que está ali junto, que põe a mão na massa também, mas formam outros líderes. Essa é a grande sacada, né? Um líder não tem que mandar, não tem que criar seguidores, não tem que criar simplesmente pessoas que cultuam ele, não. Ele é um líder que vai formar novos líderes, né? Então, é aquela pessoa que não esconde conhecimento, aquela pessoa que tem prazer em ensinar, né? Que tem aquela pessoa que não tem problema, se tem alguma dúvida, senta aqui, vamos lá, não vou fazer para você, eu vou fazer junto com você para que na próxima você consiga fazer sozinho e ali com um nível de acompanhamento, porque a recíproca também você tem que tomar cuidado, que é o que a gente fala de delegar ou delargar, né? Sim. Então, às vezes as pessoas falam, não, estou delegando, mas na verdade, faz isso, faz aquilo, e nem está acompanhando, não sabe como é que está fazendo, não sabe se vai ser da forma certa, e aí também não adianta, né? Senão você só está mandando, você não está fazendo com que aquela pessoa cresça. Acho que esse é um dos pontos, um dos pilares da liderança, você fazer com que cada pessoa da sua equipe seja um pouquinho melhor hoje do que ontem. Sabe, se você tiver isso como meta diária ou semanal ou, enfim, como um valor seu, você com certeza vai criar uma ligação com essa equipe e você com certeza vai ser admirado. Dicas muito oportunas aqui a respeito do nosso assunto, muito interessante também falar sobre isso e também indo nessa área, né? Você falava sobre essa questão, né, da insegurança. Muitos acreditam que não podem passar o conhecimento, dividir, porque assim perderão, né, de certa forma, aquilo que eles dominam e outros saberão. E, na verdade, a gente lê, né, que as pessoas que querem, por exemplo, galgar um cargo maior, justamente tem que deixar alguém preparado para depois até essa pessoa ter como se movimentar dentro da empresa, né? Se você, na verdade, adquire tudo e fica lá só pra você e depois você não treina uma outra pessoa pra ficar no seu lugar, dificilmente você saia dessa vaga. Ou seja, é o que você falava sobre esse conjunto, né? Quando um não progride, a gente está aí trabalhando junto com pessoas para vir somar na empresa, se um não melhora, o outro consequentemente não melhora e assim vai ficando, né? Vai estagnando. Bom, e sobre essas dicas que você falava aqui pra gente, Roberto, traçando aí um perfil, dá para dizer o que seria um bom líder? Pelo menos algumas características assim que a pessoa deve ter. A gente ouve aquela frase, né, de nascer um líder. Existe isso ou não? Então, isso é um ponto que eu acredito que hoje tem pessoas que falem, que acreditam, a pessoa nasceu, é nato, né, uma coisa assim, é que a pessoa acaba se desenvolvendo. Eu acredito nas duas linhas, viu, Renata? Eu acredito tanto que pessoas podem nascer já predispostas àquilo, né, assim como,
poxa, por que o Neymar sabe jogar bola e eu não? Né? Por que alguém sabe tanto matemática e eu tenho tanta dificuldade em tal coisa? Então, assim, acho que acredito que as pessoas nascem predispostas a algumas coisas, e ainda bem, né? É muito bom que a gente tenha essa heterogeneidade nas pessoas, né? Imagina todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo sendo bom na mesma coisa, né? Então, partindo desse pressuposto, sem dúvida, eu acredito que as pessoas podem nascer predispostas para ser um líder, com mais facilidade para aquilo, e outras pessoas vão ter que galgar um pouquinho mais, né? Vão ter que correr um pouquinho mais, mas todo mundo consegue. Tá? Todo mundo consegue, todo mundo é capaz de ser um bom líder se quiser. Assim, respondendo já diretamente a sua pergunta, não tem uma receita de bolo, tá, Renata? É justamente isso que até eu tento passar bastante aqui para o pessoal na empresa, na equipe. Não existe uma receita de bolo. Se você olhar, por exemplo, líderes que são conhecidos, sei lá, Bernardinho no vôlei, Silvio Santos, Steve Jobs, ele foi uma pessoa, né, que a gente fala que ele foi um visionário, mas será que ele foi um bom líder? Né, do jeito que ele tratava da equipe? Não. Napoleão, enfim, a gente consegue pegar diversos líderes conhecidos no mundo e ver que cada um tem um traço diferente. Então, o que acontece? A sacada, Renata, acho que é você conseguir analisar a sua equipe, ver que essas pessoas são diferentes, né? Têm visões de vida diferentes, passaram por problemas e questões na vida diferentes, estão passando por momentos diferentes, então você trate cada uma de uma maneira diferente. Eu acho que é essa sacada, entendeu? Eu vou tratar você, Renato, se for da minha equipe, de um momento, de uma forma diferente, levando em conta todo o seu perfil, toda o jeito que você está passando no momento, né? Não adianta você estar passando por uma dificuldade pessoal, não adianta te dar um feedback grosseiro, um feedback mais objetivo, né? Eu vou ter que esperar esse time, esperar esse momento e falar de uma forma diferente totalmente depois desse momento. Então, assim, a grande sacada é você conseguir se moldar a sua equipe. Não tem um jeito líder de ser correto. O que a gente consegue pegar é algumas características que a gente sabe que dá certo, né? Então, uma delas é exatamente isso que eu te disse. Então, não adianta você querer tratar todos da mesma maneira. Isso vai funcionar para uns, para outros já vão se sentir não tão bem. Um outro ponto é você ter uma coerência naquilo que você fala, né? Então, poxa, você vê eu pregando aqui, igual agora eu tô falando com você, eu tô falando tudo que um líder deve ser, mas eu desligo aqui com você e na minha equipe eu esqueço tudo que eu falei e não faço absolutamente nada. Poxa, que papel eu vou ter isso para minha equipe, né? Então, o primeiro ponto é você ser coerente, né? Você ser coerente naquilo. O que a gente já falou sobre guardar conhecimento, né? Então, seja um livro aberto, né? Quanto mais você conseguir passar conhecimento e fazer com que aquela pessoa cresça, mais ela vai te admirar, mais ela vai gostar de você e mais ela vai te ter como exemplo sem que você tenha que provar isso, né? De uma forma geral, você explique o contexto das coisas, né? Hoje é uma coisa que ainda acontece muito, olha, você tem que fazer tal coisa. Sim. Faça esse relatório, ou faça alguma coisa, mas por quê? Não, faz isso aí, depois a gente vê. Faz porque eu tô mandando, né? Faz porque eu tô mandando, faz porque eu preciso entregar. Se as pessoas percebessem quão mais fácil é você explicar o contexto, explicar o projeto, explicar todo o cenário do que tem aquele relatório, ou aquela atividade que a pessoa vai ter que fazer, você vai ver como a pessoa vai se sentir importante, ela se sente parte do todo, ela fala, nossa, se eu não fizer isso, olha o que acontece, e eu fazendo, olha o que acontece. Né, e isso aumenta até a qualidade do trabalho, enfim, as pessoas perdem grandes oportunidades, né, de fazer a diferença, né. E quando a gente falava, né, Roberto, a respeito dessa mudança, né, dentro das empresas, essa também é uma grande mudança. Antes, obrigavam a pessoa a vestir a camisa da empresa. Hoje em dia, o pensamento é outro, né, que você se sinta à parte. Esse sentimento de pertencimento dentro de onde você está é muito importante para a qualidade do serviço que você vai realizar, né? E retenção também, né? Se a gente for olhar o modo mais capitalista possível, a gente precisa ter as pessoas
na nossa equipe, gostando do que trabalha e com o máximo de retenção possível, né? Claro. Hoje o custo de uma troca de uma pessoa, da saída de uma pessoa, entrada de outra, é muito maior, às vezes, do que fazer um treinamento com uma pessoa que está te pedindo ou que para melhorar alguma coisa. Então, acho que falta um pouco disso, às vezes, hoje em dia, sabe? E eu lembro uma vez que eu estava no aeroporto de Congonhas, voltando, não sei de onde, e eu vi uma frase muito legal que nunca mais me saiu, que é: nossos melhores recursos são os humanos. Sim. Então, fizeram uma sacada, né, com recursos humanos, mas é verdade, né? Mas é uma em vez grande da verdade. gente... Pois é, então vamos focar nos nossos recursos que a gente tem, né? Recurso é uma palavra feia de falar, né? Mas vamos focar nas pessoas, vamos focar nos colaboradores, vamos fazer com que eles se sintam bem. E o ato de vestir a camisa da empresa é consequência, e aí vai aumentar a qualidade do trabalho, você vai ter o cliente adorando você, falando, não, eu quero ele para me atender, enfim, é tudo consequência, sabe? Eu acredito que se você foca nas pessoas, o resto é consequência. Ótimo, Roberto. Muito boa essa entrevista. Acredito que mudou aí a mentalidade de muitos líderes e, ao mesmo tempo, de muitos funcionários também. A gente espera que isso possa permear aí também os ambientes de trabalho que estão aí acompanhando, né, todas as dicas que você passou. E então a gente espera numa próxima entrevista, até para a gente continuar esse assunto, e depois a gente pode falar até sobre a capacitação dos líderes, né, porque é algo também que precisa acontecer mais e mais, né? A gente deu aí um primeiro passo falando de todo esse cenário, depois a gente volta então para conversar desse assunto. Eu queria agradecer, Roberto, sua disposição aqui com todo o seu conhecimento sendo difundido aqui para a gente, e te espero então numa próxima. Opa, Renata, sem dúvida, eu que agradeço a oportunidade e estou disponível. Quando você precisar, quando vocês precisarem, só chamar. Tá ótimo, muito obrigada. Tá. Hoje nós conversamos aqui com o Roberto Medeiros, ele que é especialista em gestão de serviços, falando sobre liderança.